Estamos na nossa hora. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, Casa Espírita, Centro Espírita Antônio de Pádua, Casa Espírita Chico Xavier, e é muito bom estar entre amigos, mesmo que por essas janelinhas, ver o rostinho de vocês e matar a saudade um pouco, né? Até que o momento nos permita o presencial. Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de mais uma vez receber Rose Pereira da Silva. Ela é natural de Manhuaçu, mora em Governador Valadares, é trabalhadora da Casa Espírita, da Associação Espírita Vicente Pifano, faz palestra por toda aquela região, e profissionalmente Rose é professora do curso de Direito e exerce a advocacia como profissão. Ela vai nos falar sobre o tema... Espera aí, que eu já falo para vocês. Em tudo dai graça. E para que a gente comece nossos trabalhos, eu vou pedir ao Tiago que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece para nós. Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Cristo. E hoje nós faremos a leitura da mensagem intitulada Couraça da Caridade. É uma leitura extraída do livro Fonte Viva, discografia do Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. É um trecho extraído de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito na missão de amor a que nos propomos, a companhia do Cristo, tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento, nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada no círculo da experiência, que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germens frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha em um verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intolerante, da inclinação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível.
Convido agora os irmãos a fecharmos os olhos, a elevarmos os pensamentos ao Cristo amigo, a sua figura iluminada, benévolo, a nos fitar, a nos contemplar com seu amor, com sua ternura, a nos confiar as tarefas, a nos confiar aqueles com quem estamos, a nos confiar as nossas obrigações, a nos confiar tantas competências, tantas virtudes. Rogamos, Mestre querido, as suas bênçãos, as suas luzes neste momento, e também te agradecemos, alegres e ditosos por aqui estarmos, elevando, nos conectando a ti, contigo, para que de pouco em pouco nos envolvamos cada vez mais em tuas emanações amorosas, para que consigamos cada vez mais nos colocar no lugar do outro, para que consigamos cada vez mais amarmos uns aos outros, e assim continuaremos em ascensão rumo à excelsitude, cujo destino de todos é inevitável. Por isso, Senhor, com muita alegria, rogamos que abençoe a nossa irmã em suas falas, que nos conduza a reflexões de cunho elevado, para que assim despertemos em nós, por mais uma vez, as potencialidades divinas que o Pai plantou em cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Rose, é com você, querida. Boa noite a todos aqueles que chegaram enquanto estávamos fazendo a leitura e a prece. Boa noite a todos. Com muita alegria, né, que a gente recebe, aceita o convite da nossa irmã Teresa. E na noite de hoje a gente vai conversar um pouco sobre, curiosamente, né, sobre também o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que tem essa recomendação do apóstolo Paulo de que em tudo devemos dar graças. E quando a gente vai e fala em tudo dar graças, a gente lembra que a gratidão, independentemente do momento, da situação, das circunstâncias às quais nós estamos sendo submetidos, ela é imprescindível na busca, né, na busca da serenidade, na busca do equilíbrio e na busca, sobretudo, de uma harmonia íntima para que possamos suportar, enfrentar as adversidades. É claro que falar de gratidão em momentos felizes, em experiências salutares, é algo que nos parece pouco, né? Pouco necessário. Mas naqueles momentos em que as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos órgãos físicos estejam comprometidos, ou nós estejamos emocionalmente passando por dificuldades, psicologicamente passando por enfrentamentos, tratar ou conversar sobre gratidão ou ser grato nos parece algo também não tão fácil de ser exercitado. Quando todos nós, né, principalmente, é claro que em todos os tempos da humanidade e durante
toda a nossa existência até aqui, isso se aplica a todos nós, nós vivenciamos momentos felizes, de alegria, né, de bem-estar, de saúde, e em alguns outros momentos nós enfrentamos as adversidades, até porque, como espíritas que somos, nós reconhecemos que não estamos aqui, né, para passar férias, que o planeta Terra não é uma colônia de férias, muito pelo contrário, né? Essa nossa experiência carnal, ela se assemelha muito mais a uma escola, a um hospital, do que a uma colônia de férias. Então, verdadeiramente, quando Paulo recomenda que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a gente fica pensando se nós negligenciamos esse sentimento e essa atitude, né, muito mais do que o sentimento, é uma atitude diante da vida, a atitude da gratidão. E aí nós fomos fazer uma busca, claro que não em todo a Bíblia, mas uma busca sobre encontrarmos essa recomendação em outros livros da Bíblia. E aí encontramos o seguinte, em Salmos 92, versículos 1 a 2, tem assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então a gente vê que em Romanos, quando diz que porque tendo conhecido a Deus, não o glorificamos como Deus, nem lhe renderam graças, mas os pensamentos tornaram-se então fúteis e insensato o coração, fazendo com que o coração se obscurecesse. E quando a gente olha ao nosso redor, e muitas vezes olhamos para nós mesmos, nós percebemos que nesses momentos em que essa atitude diante da dádiva da reencarnação, da dádiva dessa existência que se renova a cada, né, reencarnação, e quando a gente se afasta de ter essa atitude de gratidão diante da vida, a gente realmente começa a trilhar caminhos mais tortuosos, porque ser grato passa pelo processo da aceitação, da compreensão e do entendimento em relação às adversidades, às circunstâncias menos, né, para nós, aos nossos olhos, menos felizes. Mas nós havemos de entender que não há acaso, né, que não cai uma folha sequer sem que seja da vontade do Pai. Então, se estamos neste momento, ou em qualquer outro momento, passando por dificuldades, sejam elas de que natureza for, significa alerta, significa oportunidade de despertamento, significa necessidade de melhoramento. E nem sempre a nossa reação diante dessas circunstâncias, ela tem sido uma reação de entendimento, de compreensão e de aceitação, e até mesmo de alerta ou de desafio, para que promovamos em nós a nossa reforma íntima, né, o nosso melhoramento, e que isso se renove em todos os dias, a cada despertar
que haja essa renovação em cada um de nós. Onde quer que nos encontremos, com quem quer que estejamos, é necessário que isso se dê e que isso seja objeto de reflexão de cada um de nós. E continuando, em Salmos, também 103, versículo 103, 2, bendigo o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Em Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Em Salmos 107:1, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O sentimento ou a atitude de gratidão, ela não pode ser um elemento, ela deve ser um elemento indispensável em nossa vida. E isso muitas vezes tem sido negligenciado por nós, tem sido esquecido, tem sido deixado num canto qualquer por cada um de nós. Quando nos acontece algo que ao nosso entendimento, à nossa compreensão, aos nossos olhos, parece ser algo bom, né? A gente dá graças, não é isso? A gente diz graças a Deus. Quando nós somos alcançados ou afetados por alguma dificuldade, seja ela também de que natureza for, nem sempre a gente sabe ou reconhece a necessidade de dar graças a Deus. Muitas vezes, quando algo pensemos o seguinte: quantos de nós, nesse momento atual, perdemos algum ente querido? Perdemos não, né? Porque a gente não perde ninguém. Tivemos que nos despedir de algum ente querido, tivemos que nos submeter às preocupações acarretadas, né, pela necessidade de isolamento social, pela necessidade de distanciamento, pela necessidade de um afastamento físico, e que nem sempre tem sido aceito ou percebido com compreensão. E nesses momentos, ao invés de darmos graças, por quê? Porque o afastamento, ele não significa exclusivamente que nós estamos distanciados fisicamente uns dos outros, mas é uma grande oportunidade de reflexão, de reavaliarmos e repensarmos as nossas práticas, as nossas condutas, os nossos pensamentos e sentimentos no corre-corre do dia a dia. Então, isso não acontecia muito conosco? Naquela correria desenfreada, né, do dia a dia, mesmo tendo a oportunidade de estarmos próximos fisicamente, muitas vezes estávamos distantes emocionalmente, né? Estávamos distantes no campo, no terreno dos sentimentos e das emoções. Quantas vezes o próximo estava próximo de nós, necessitando de atenção, de atenção, de solicitude da nossa parte, de um minuto de ouvir, e nós não percebíamos isso, porque estávamos tão envolvidos com o dia a dia, com o corre-corre, com os afazeres, né, profissionais, domésticos, familiares, que nós não percebíamos. Então, quando há, né,
Ou seja, quando há esse chamado, esse alerta, não para uma parte da humanidade, não para uma parcela de indivíduos, mas para todo o planeta, para toda a humanidade, significa que todos aqueles cataclismos, todas aquelas situações adversas que ocorria ora num país, ora numa região, ora numa determinada localidade, não foram suficientes para fazer esse despertamento, ou provocar esse despertamento em cada um de nós. E nesse momento, quando isso, em alguns momentos se agrava, a gente percebe o quê? Em alguns lugares, em algumas regiões, em alguns países, a situação, ela se iniciou, né, de forma tensa, de forma grave, e vem se restabelecendo. Mas será que é porque Deus olha, né, com bons olhos para aquela parcela, daquela população, daquela região, daquele país, e está necessitando punir os demais? Claro que não. Isso tem a ver com a nossa resposta diante dessa circunstância que afeta todos nós. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa condição de seres não só humanos, mas seres espirituais, né? Como tem sido a nossa reação diante desse quadro que vem se apresentando há mais de um ano, né? Nós continuamos os mesmos, sem grandes preocupações, sem grandes envolvimentos com causas que exigem a nossa participação. Nós continuamos os mesmos em relação aos nossos sentimentos, em relação aos nossos afastamentos emocionais, em relação ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, ao ciúme, à vaidade, né? Nós continuamos os mesmos, ou seja, o nosso comportamento permanece da mesma forma. Então é preciso que a gente se pergunte, se questione, para que a gente entenda, compreenda qual que é o recado, né? Qual que é o grande motivador, qual que é a verdadeira finalidade desse quadro que alcança, né, toda a humanidade. Não veio para a dona Thelma, para a Margarida, para o Fábio, para o Gustavo, para a Tereza. Não. Alcançou a todos nós, na verdade? Atingiu a todos nós. Mas será que estamos conseguindo fazer uma leitura da melhor maneira possível desse momento crucial de despertamento, de desafio, das nossas mais profundas emoções, dos nossos mais necessários e imprescindíveis pensamentos e atitudes? Ou é apenas ou nós estamos olhando para tudo isso, alguns com revolta, outros como se fosse uma punição, outros como se fosse um castigo, outros, né, nem se tocam, nem conseguem se sensibilizar ou se afetar. Então, nada é por acaso. E no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei do Progresso, na questão 783 e 784, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade. Na questão 783, ele pergunta assim, que dá uma dimensão, o que faz com que a gente passe a fazer uma análise um pouco diferente dessa situação. O aperfeiçoamento da humanidade
segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Esse é o questionamento de Kardec. O Espírito de Verdade responde: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos, Deus lhe exige de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Olha só. Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E nos comentários nós encontramos o seguinte: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias que germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam, corrigem a atmosfera depois de a ter perturbado. Olha que interessante. E como que se ajusta e se adequa, a esse estado de coisas. E na questão 784, Kardec continua e insiste. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Ele diz que a perversidade do homem é bem grande e não parece que é um retrocesso ao invés de um avanço, pelo menos do ponto de vista moral, porque a gente sabe que do ponto de vista tecnológico, intelectual, não é isso? Há um avanço percebível, concreto, não é isso? Então ele pergunta assim, do ponto de vista moral, não parece muito mais um retrocesso do que um avanço? E aí o Espírito de Verdade responde: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, pensa numa tempestade, que vem e vai tomando conta, arrastando, arrastando lixo, arrastando a poeira, arrastando aquilo que está no ar de poluição, e que num primeiro momento parece a tudo devastar, parece a tudo destruir, e logo na sequência o sol raia diferente, a atmosfera fica mais amena e leve, e nós percebemos que, apesar de, num primeiro momento, parecer destruição, nada mais é
do que um processo de renovação, de limpeza. Uma limpeza necessária e indispensável, que também tem sido oportunizada pelos grandes cataclismos, pelos grandes movimentos que têm assolado a humanidade de tempos em tempos. Então, quando nós temos febre, nós sabemos que há algo, de errado em nós, não é isso? Que há algo que está comprometendo algum órgão, alguma coisa no nosso organismo. E a gente vai o quê? Buscar ajuda especializada para tentar identificar o que está, qual que é a causa. Porque a febre nada mais é do que um sintoma, Não é a causa de nenhum problema. E a gente busca ajuda. Só que essa higienização, essa limpeza de nós mesmos, ela não pode ocorrer somente no campo, no aspecto físico. Ela é indispensável e necessária que ela se faça no aspecto moral, É preciso que a gente tire, É preciso que a gente sopese as nossas emoções para saber o que está nos intoxicando, causando mal, causando desconforto, desequilíbrios. E higienizar com a oração, higienizar com atitudes benéficas, positivas, diante de nós mesmos. Então é preciso, quem dera se todos os dias, quando nós fôssemos fazer a nossa higiene corporal, a higiene de ambientes, Limpar a casa, limpar o corpo, arrumar o cabelo, fazer as unhas, para a gente se apresentar limpo, entre aspas, que a gente promovesse nesse momento também uma faxina, uma higienização dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Não é verdade? Aí a gente está lá debaixo do chuveiro, se lavando, se limpando corporalmente, mas pensando em coisas negativas, sentindo perturbações acarretadas pelo egoísmo, acarretadas pelo ciúme exagerado, acarretados pela maledicência, pela maldade, Aqueles sentimentos que só nos desequilibram, que só nos causam mal-estar, mas a gente não se preocupa em higienizá-los também. Fala, peraí, deixa eu fazer uma limpeza aqui. Por que eu estou tendo taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça, dor na coluna, dor no rim, dor não sei aonde, Qual que é a causa? Ela pode ser um problema fisiológico, mas muitas vezes é uma somatização daquilo que a gente não está conseguindo resolver no campo do pensamento. É aquilo que a gente não consegue drenar, aquilo que a gente não consegue purificar em nós em relação a sentimentos e emoções. E aí vai explodir no nosso corpo físico, não é isso? Aí a gente vai ao médico, faz endoscopia, faz tomografia, faz não sei o quê, esse monte de fio aí, e aí o resultado vem, não tem nada.
Não é isso? Aí a gente fala que o médico não presta, que o exame está errado, que não sei o quê. Mas, na verdade, a gente parou para se observar, para identificar o que é que está descompensado em nós, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Jesus recomendou orar e vigiar, não é? Orar e vigiar para não cair em tentação. A gente ora, mas não vigia. A gente acabou de fazer uma prece, não é? Você acorda de manhã, faz uma prece correndo, está falando, vai esquecendo a metade das frases, ou vai falando a frase inteira, mas lembra, mas não está concentrado naquilo, né? Naquele momento de comunhão com o plano maior da vida. E no minuto seguinte, você está brigando com o seu irmão, com a sua mãe, discutindo no trânsito, discutindo no ambiente de trabalho, questionando umas coisas, sendo impaciente, intolerante. Isso é falta de quê? De oração? Não, isso é falta de vigilância, não é? A gente orou, mas a gente não está sendo vigilante. Porque é muito mais fácil orar, da forma que a gente entende o que é orar, não é isso? Do que ser vigilante. Porque ser vigilante é efetivamente vigiar as nossas respostas, as nossas reações diante dessa ou daquela situação. Vigilância. Então, por isso ele recomendou orar e vigiar. Não adianta uma coisa sem a outra. Não adianta sabermos de cor todas as orações, ou sabermos nos expressar através da prece, sem que nós consigamos compatibilizar, harmonizar a oração e a vigilância. E a vigilância é de fundamental e capital importância. Porque no processo de vigilância constante, render graças, dar graças, ser grato, passa a ser também uma reação normal, natural de cada um de nós. Ser grato não pode ser apenas uma reação ocasional a uma experiência positiva apenas, mas uma conduta internalizada. Sabe que todo mundo aí já ouviu, todos nós, que estamos aqui encarnados, desencarnados, nós já ouvimos falar na teoria política, me fugiu a palavra agora, de Poliana, o jogo do contente. Você dá um tropeção numa pedra e fala assim, graças a Deus que eu não quebrei o pé. Não é isso? Você dá dor de dente e fala, graças a Deus que eu não quebrei o braço. E vai por aí afora. Isso parece utópico e parece algo inimaginável, né, de ser praticado, mas o processo de em tudo dar graças começa assim. Começa assim. Há pouco tempo, eu estou lá com a minha perna muito inchada, não estava conseguindo dobrar o pé. Aí a minha irmã falou, nossa, você tem que procurar alguma coisa para essa perna sua desinchar, não estou entendendo esse negócio seu. Eu falei, menina, é melhor ter perna inchada do que a perna cair. Aí, meio que assim, ela falou, credo? Eu falei, credo por quê? Não tem coisas piores? Eu estou me cuidando. Mas a evolução não dá saltos, né? Essa cura, ela não dá saltos, ela não acontece porque você, né? Eu vou me curar agora. Não. Mas ela vai ocorrendo na medida que você vai compreendendo
a razão dela existir. Quando observar com mais clareza passa a ser diferente de reagir negativamente às questões, situações e dores que nos ocorrem. Não é muito mais fácil reagir agressivamente, entendendo que é uma punição, que é um castigo, o que está acontecendo comigo, né? Ai, só comigo que acontece isso. Ai, como é que é? Nem vou usar a expressão que eu não gosto. Mas se aconteceu uma coisa negativa, aí se aconteceu outra na sequência, a gente está tão ligado àquilo, tão entregue àquilo, que parece, lógico, pensamento é vida, né? Então a gente atrai. O que você vai atrair? Mais coisas dessa ordem, mais energias descompensadas. E é claro que a possibilidade de ocorrer coisas, entre aspas, ruins com você, aumenta. Aí a gente não fala, miséria pouco é bobagem, mas esse não é o processo. É porque a gente está tão imantado, tão entregue, tão envolvido por aquela energia, que a gente não consegue fazer isso dissipar, né? Fazer isso se dissipar, se dissolver de nós. É fácil? Claro que não, gente. Claro que não é fácil. Mas o não ser fácil não significa que é impossível, né? Não significa que é impossível, não significa que a gente não vai conseguir. Vocês conhecem? Talvez vocês mesmos, né? Porque eu não conheço vocês. Eu conheço a Tereza e a Nilda, que está aí, que eu conheço. Eu conheço, mas não conheço tanto assim também, né? Mas vocês conhecem pessoas que tá tudo, tipo assim, né? A gente olha e fala, nó, misericórdia. O mundo tá acabando para aquela pessoa. E tá lá com um sorriso, mas não é falso, não, é verdadeiro. E tá lá com um semblante sereno. E tá lá te dando, né, te socorrendo. Aí você fala assim, gente, eu consigo, não? Mas a gente consegue a partir do momento que a gente permite, né, que a gente se acredite filho de Deus, perfeito e saudável, destinado ao melhor. Mas esse caminhar, essa busca, ela é pessoal e intransferível. Ninguém vai vivenciar isso no nosso lugar. Ninguém vai receber o desconforto das nossas práticas no nosso lugar. Somos nós mesmos. Isso é tão antigo, né? Você recebe na medida que você faz, muito será pedido àquele que muito foi dado. Não é isso? Bíblico. Jesus dizendo, alertando, e tantos outros grandes espíritos, né? Que vieram, que estiveram conosco de tempos em tempos na humanidade, e nem precisa de ser um espírito, né, que tem aí uma repercussão nacional, mundial, regional, mas quantos espíritos anônimos, não é isso? Que estão fazendo isso, que estão nessa prática, e são felizes, são harmonizados, são serenos, porque aprenderam a dar graças, porque aprenderam que nada acontece por acaso, porque já compreenderam a grande dinâmica do orar e vigiar. No livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem uma página intitulada Rendamos Graças. E ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
E ele fala: a pedra segura, o espinho previne. Tá vendo? Não vê, não associa a pedra, o espinho, a algo ruim, a uma resposta negativa. Não. A pedra segura, o espinho previne. O fel remedia. Quando você toca numa flor que tem espinhos, você não vai insistir em arrancá-lo, porque você será muito machucado, não é isso? Previne. O fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Renova sempre. Por isso que eu disse assim, ó, muitos perderam entes queridos. E todas as vezes que eu falo ou ouço perdeu alguém querido, eu me lembro de Raul Teixeira. Raul Teixeira dizia assim, Raul Teixeira, né, todos nós sabemos, um orador espírita, e ele dizia, eu me lembro de uma palestra dele, e isso ficou na minha mente, isso tem trocentos anos, apesar de parecer ter 38, gente, mas eu tenho uns trocentos anos. Eu ouvi isso, e ele falava assim, que não entendia porque quando alguém desencarnava, né, próximo da gente, a gente falava que tinha perdido. A pessoa não se perdeu, né? A gente não perdeu a pessoa. A pessoa passou, saiu do mundo físico para o mundo espiritual, encerrou um ciclo, que é essa existência, para dar continuidade à vida que é eterna. Quando a gente fala perdeu, a sensação que isso passa, o entendimento que isso nos passa, é de que a pessoa desapareceu, virou pó, né? Acabou, não existe mais. Isso não é verdade. Então, até essas falas, né, segundo o Raul, a gente tem que falar e pensar assim, mas espera aí, é isso mesmo? Né? Então, a morte, ela renova, ela não coloca fim, né? Ela vem como processo de renovação. Opa, Rose, mas peraí, você lida tão bem assim? Não, eu tenho dificuldade de lidar com a desencarnação. A minha ainda não, né? Mas a de quem está próximo de mim. Claro que sim. Mas essa dificuldade, ela não se transformou em revolta, em desespero. Ela me leva a um sentimento de saudade, de lembrança, né? De querer, de repente, ter o outro em algum momento próximo de mim. Mas não de revolta, de ressentimento, de que eu estou sendo punida, de que estão tirando de mim algo, como se fosse exclusivamente meu. Não, esse sentimento não mais. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos confrontamos, em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar,
a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de banquete celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendamos graças, sejamos gratos e agradecidos. Mas sejamos gratos e agradecidos, tentando analisar e compreender o porquê dessa adversidade, desse acontecimento, desse episódio que nos envolve em qualquer momento da nossa existência. Ao invés de revidarmos com revolta, com soberba, com vitimismo, passemos a analisar e tentar compreender a razão daquele acontecimento conosco naquele momento. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, que Deus, que é soberanamente bom e justo, continue agasalhando, amparando, encorajando, sustentando a cada um de nós que aqui se encontra, encarnado, desencarnado, a toda a humanidade, para que elas desperte através de cada um de nós os bons sentimentos, os bons pensamentos, a certeza de que não há resposta de punição, de castigo, mas de oportunidade, de melhoramento, de despertamento para cada um de nós. E naqueles momentos que a gente for capaz de entender ou compreender, oremos, fechemos os olhos e roguemos ao Pai maior da vida a necessária compreensão, a necessária aceitação e o indispensável entendimento. E não nos esqueçamos, somos filhos de Deus. E essa paternidade é indiscutível. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Rose, por sua reflexão. Que possamos todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, nos trazer para junto de nós, no nosso dia a dia, essas reflexões e tentarmos dar o nosso melhor para que essas reflexões se tornem constantes em nossas vidas. Rose, eu vou dar uns anúncios e logo em seguida eu vou pedir a você que faça a prece de encerramento, por gentileza. Lembramos aos companheiros da Casa do Chico que voltamos às nossas atividades online. Terça-feira, Livro dos Espíritos. Quarta, o Evangelho. Sexta-feira, o estudo do livro Sinal Verde. E domingo, com a querida presença dos companheiros do Antônio de Pádua, as nossas palestras. E queremos também lembrar a todos os companheiros do Antônio de Pádua que eles têm atividades na quarta-feira, às 19h30, estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta-feira, às 20 horas, estudo do ESG.
No sábado, sim, sábado não, ou seja, intercalados a cada 15 dias, a nossa querida e amada rádio SEAP, né, que nos alegra o coração e as nossas manhãs, aos sábados, às 16 horas, intercalados também a cada 15 dias, o estudo do Boa Nova e o estudo aprofundado da doutrina espírita, e no domingo, a palestra aqui conosco pelo MIT. As nossas palestras da Casa do Chico também são às 19h30, eu esqueci de falar o horário. A semana que vem, quem vai nos falar é Rogério Olímpio dos Santos, de Juiz de Fora, e o tema é necessário que ele cresça e eu diminua. É uma reflexão que certamente vai nos trazer também grandes lições para as nossas vidas. Rose, por gentileza, querida, mais uma vez receba o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e faça a prece de encerramento. Eu que agradeço, né, a paciência e a assistência de todos, à Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, ao convite feito pela Tereza, muito obrigada, e vamos elevar os nossos pensamentos para agradecermos a Deus por mais esta oportunidade, por mais esse momento de reflexão tão necessário nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Pai de infinita bondade, misericórdia, Jesus, divino amigo, mestre amado, amigos espirituais que assistem à Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, a Associação Espírita Vicente Pifano, bem, a todos nós, a todos os cantos e recantos dessa humanidade. Nós agradecemos por mais essa oportunidade e continuamos rendendo graças e pedindo que tenhamos coragem, que tenhamos discernimento, entendimento e compreensão para verdadeiramente assimilarmos, vivenciarmos e praticarmos o seu evangelho de amor. Obrigada a todos, obrigada à espiritualidade que nos assiste nessa noite, e assim infinitamente agradecidos, nós te pedimos nós te pedimos permissão para darmos por encerrada mais essa palestra, live da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, tenham todos uma excelente semana, com muita saúde e paz.